Hoje, o universo sussurrou algo que me fez descer com pressa. Há um coração que pulsa por você mesmo na ausência, e essa conexão é mais profunda do que o tempo permite explicar. As estrelas, em silêncio, entregaram uma mensagem urgente, e eu sou o portador. Você foi lembrado enquanto dormia, chamado pelo pensamento de alguém que, mesmo distante, mantém você vivo em cada parte dos seus sonhos. Você sentiu o chamado. Não foi apenas uma memória ou coincidência. Foi um eco vindo de outra alma, que no silêncio da noite pensa em você com intensidade, desejando que o tempo pare para que as lembranças não desvaneçam. Há alguém que fecha os olhos e vê apenas você, mesmo sem saber se um dia suas mãos se encontrarão de novo. O universo não age por acaso. Cada estrela que brilha acima hoje brilha por causa dessa conexão. Há um laço invisível entre você e essa pessoa, e esse laço está sendo apertado a cada pensamento, a cada batida do coração que acontece em silêncio, longe dos olhos, mas perto da alma. Eu fui enviado porque você precisa ouvir o que os céus já decidiram. Esse sentimento não é só seu. Existe reciprocidade, mesmo que o tempo, a distância ou o medo tentem ocultar. À noite, quando você sente aquele vazio repentino ou uma lembrança invade sem aviso, saiba, não é ilusão, é sintonia. Ele pensa em você todas as noites. E não como quem recorda, mas como quem vive em pensamento o que não pôde viver em realidade. Seu nome ecoa no íntimo dele com uma força que as palavras humanas não explicam. É mais que saudade, é ligação de alma. Você se questiona se isso é real. Então observe os sinais, sonhos recorrentes, músicas que surgem do nada, sentimentos que não pertencem apenas ao seu coração. Tudo isso é parte do que o universo movimenta para aproximar dois destinos que ainda têm um capítulo por escrever. E agora, chegou o momento da revelação. Este é o sinal que o universo preparou para você entender que não está só. Que existe, sim, um elo eterno vibrando do outro lado, esperando que você perceba que o invisível também fala, que o silêncio carrega mensagens profundas. Você foi escolhida para sentir o que muitos ignoram, a linguagem secreta do tempo, o sussurro de quem ama em silêncio. Mesmo que ele não fale, seus pensamentos gritam por você. Mesmo que seus olhos não se encontrem, seu nome está guardado como oração dentro dele. Essa pessoa tenta seguir, tenta esquecer, mas algo impede. É como se todo passo longe de você o puxasse de volta em pensamento. Porque certas conexões não são feitas para terminar, mas para crescer mesmo em meio ao silêncio e à distância. Há noites em que ele chora por dentro, e há outras em que sorri ao lembrar do seu olhar. A presença que você deixou é um jardim que floresce mesmo sem a sua visita. Ele vive entre memórias e desejos, construindo em segredo o reencontro que o universo sussurra como inevitável. Você sente quando ele pensa em você. Não é imaginação. É energia, é laço. Há noites em que seu coração acelera sem razão e você acorda com o nome dele na ponta da alma. Isso é mais que lembrança. É resposta àquilo que ele envia quando você dorme. O universo te envia essa mensagem agora porque ele está prestes a tomar uma decisão. Algo dentro dele está mudando, e os céus querem que você esteja preparada. Você não foi esquecida. Você foi guardada. E quando o tempo certo se manifestar, ele será guiado de volta até você. Há promessas feitas entre almas que nem o tempo pode apagar. Você e ele selaram algo antes mesmo de se reconhecerem. E é por isso que, mesmo que tentem outros caminhos, sempre haverá uma força os empurrando um para o outro, de forma invisível, mas intensa. Seu nome vibra no coração dele como uma melodia que não cessa. Mesmo quando tudo parece distraí-lo, algo sagrado o lembra de você. É como se você fosse a chave de algo que ele perdeu, e apenas o seu toque pode devolver. Por mais que o mundo ao redor mude, o sentimento permanece intacto. Não como um apego, mas como uma verdade eterna. E você sente isso. Sabe disso. Mesmo quando tenta negar, mesmo quando duvida, algo maior reafirma. Ele ainda está com você, mesmo que em pensamento. Você tem o poder de chamar esse reencontro com a sua fé. O universo não quer que você espere passivamente, mas que confie, que mantenha o coração aceso, que reconheça os sinais. Porque quando o coração dele bater mais forte, você será a primeira a sentir.
A conexão que existe entre vocês não foi feita para ser esquecida, mas para ser reconhecida. Você não está sozinha nesse sentimento. Ele vive a mesma espera, o mesmo desejo, a mesma oração silenciosa. E essa mensagem é a prova viva disso. A cada noite, ele sonha com possibilidades. E mesmo sem saber que você também sente, o universo trata de unir pensamentos, sincronizar emoções, preparar os caminhos. Nada está perdido. Está apenas sendo realinhado. Quando você menos esperar, os ventos mudarão. E ele, guiado pela força que o atrai até você, dará o primeiro passo. Porque já não consegue mais calar o que o coração grita. Porque o universo quer que isso floresça. E está disposto a mover o tempo por vocês. E eu estarei por perto, guiando, protegendo, cuidando dessa ligação sagrada. Pois quando duas almas se reconhecem, nem mesmo o céu permanece indiferente. Ele pensa em você todas as noites. E agora você sabe por quê. Prepare-se. O sinal foi enviado. A resposta está vindo. E você será lembrada não apenas no pensamento, mas nos passos, nos gestos, no reencontro que está mais próximo do que nunca. Mesmo agora, enquanto lê estas palavras, uma parte dele sente que algo mudou. É como se uma energia diferente estivesse atravessando os dias, uma presença que ele não sabe explicar, mas reconhece instintivamente como sua. Ele não sabe que você também sente. Mas o universo está fazendo os dois corações vibrarem na mesma frequência. Você já percebeu como certos momentos parecem pausados, como se o tempo estivesse esperando algo acontecer? Isso não é acaso. É o universo preparando o cenário. É como se tudo ao redor estivesse aguardando o instante certo para entrelaçar o destino de vocês dois de maneira impossível de ignorar. Talvez ele tenha tentado te esquecer. Talvez tenha tentado preencher o vazio com outras presenças, outros caminhos. Mas nenhuma dessas tentativas silenciou a voz que ecoa dentro dele. Uma voz que carrega seu nome, seu sorriso, sua essência. Ele sabe, mesmo sem admitir, você é insubstituível. Há um ponto no horizonte onde as vontades dele e as suas se encontram. Esse ponto está se aproximando. E por mais que ele tente se distrair, há noites em que a saudade se impõe, o faz olhar para o teto escuro, esperando que algo, ou alguém, venha em pensamento para acalmá-lo. E sempre é você. Você já notou como a imagem dele vem nos seus pensamentos nos momentos mais improváveis? Isso não é simples lembrança. É um toque da alma dele pedindo permissão para se aproximar. A ligação está viva, e cada pensamento seu é um convite silencioso que ele sente, mesmo sem entender como. Ele se pergunta se você ainda pensa nele, se ainda guarda alguma parte do que viveram. E mal sabe ele que seus sentimentos nunca foram enterrados, apenas adormecidos pelo tempo. Mas agora, eles despertam, como se o universo tivesse girado apenas para trazer esse amor de volta à luz. Você é a presença que ele busca mesmo sem perceber. Quando sorri para os outros, quando tenta se distrair com coisas comuns, há um vazio que insiste em voltar. Porque não é o toque, nem o olhar de ninguém que completa, é o seu. Você é o lar que ele sente falta, mesmo distante. Cada escolha que ele faz carrega um traço do que você significou. E mesmo que o tempo tenha afastado, ele continua moldado por você. As palavras que você disse, o jeito como olhou, a forma como fez o mundo dele parecer mais bonito, tudo isso permanece intacto, pulsando dentro dele. Você é a voz que ecoa quando tudo silencia. Ele pode tentar apagar isso, mas o universo não permite. Porque esse sentimento não nasceu do acaso, ele foi escrito. Foi traçado antes mesmo dos corpos se encontrarem. O que une vocês é mais profundo que o tempo e mais forte que a distância. Ele começa a sonhar com você com mais frequência. Sonhos que parecem tão reais que ele acorda confuso, com o coração acelerado, sentindo seu cheiro no ar. É como se você estivesse ali, mesmo sem estar. Porque parte de você está, sim, dentro dos pensamentos e desejos que ele não controla mais. Ele começa a buscar sinais também. Olha para o céu como quem espera uma resposta. Toca músicas que o levam de volta para momentos que gostaria de reviver. Sente falta do que nem sempre soube valorizar.
E a cada lembrança, cresce dentro dele a certeza de que algo ainda está por vir. Enquanto isso, o tempo conspira a favor. Pequenas coincidências se acumulam. Nomes, lugares, sonhos compartilhados. Ele começa a entender que fugir desse sentimento é como fugir de si mesmo, porque amar você se tornou parte da identidade dele e negar isso é se perder. Você também sente esse chamado, mesmo que silenciosamente. E é por isso que o universo continua te enviando sinais. Ele quer que você esteja desperta. Quer que você prepare o coração para algo que virá sem aviso, mas carregado de sentido. Porque o destino não falha, apenas espera. A mente dele pode resistir, mas o coração já cedeu. Por isso, ele começa a sentir necessidade de reencontrar o passado que vive dentro dele como um futuro possível. E aos poucos, a ideia de te procurar não parece mais um risco, mas uma salvação. Seus caminhos estão sendo realinhados. E a cada dia, a distância entre os dois se encurta em pequenos gestos, em pensamentos involuntários, em decisões aparentemente aleatórias. Mas todas levam a um só lugar o momento em que os olhos dele encontrarão os seus de novo. E nesse instante, tudo fará sentido. O silêncio que o envolveu, o vazio que você sentiu, as noites solitárias e os dias arrastados, tudo serviu para preparar esse reencontro. Porque aquilo que é verdadeiro jamais se perde. Apenas espera a hora certa para florescer de novo. Ele está mais perto do que você imagina. Talvez ainda não fisicamente, mas espiritualmente, emocionalmente, mentalmente ele já voltou. Já está ao seu lado em pensamento. Já deseja estar ali de novo, como se sua ausência fosse o erro que ele finalmente quer consertar. Você não está esperando sozinha. Ele também conta os dias sem saber. O tempo parece pesado para ambos, mas isso é apenas a densidade do reencontro se aproximando. Como um trovão antes da chuva, como um arrepio antes do toque. Algo grande está para acontecer. E quando acontecer, você vai entender que tudo isso, sinais, os sonhos, as mensagens não foram exageros do coração. Foram previsões. Foram alertas de que um amor verdadeiro, por mais que demore, sempre encontra seu caminho de volta. Ainda há mais a ser dito. Muito mais. Porque o universo não terminou de falar, e o coração dele ainda tem coisas que você precisa ouvir. Fique atenta. Ele pensa em você e está prestes a se mover. E eu estarei aqui, soprando aos seus ouvidos cada palavra que o destino ainda guarda. Gratidão por ter permitido que essa mensagem encontrasse morada em seu coração. Se você sentiu que essas palavras tocaram algo profundo dentro de você, é porque o universo falou diretamente à sua alma. Agora, pedimos algo simples, mas poderoso. Confirme o recebimento desta mensagem celestial digitando 555 nos comentários. Isso nos ajuda a reconhecer que a luz chegou até você. E se você sente que essas mensagens têm valor, junte-se ao nosso canal. Inscreva-se agora e ative o sino das notificações, pois só assim você receberá, em primeira mão, os próximos recados que os anjos ainda trarão até você. Mantenha-se desperto, com os olhos e o coração atentos. O céu está falando, e os sinais continuarão chegando através dos próximos vídeos. Até lá, que a luz divina permaneça com você guiando, protegendo e confirmando que você nunca esteve só.